Joel! Oi gente, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre O Bebê de Rosa Maria, do Ira Levin, que eu já li tem um tempinho, mas só coincidiu de eu poder comentar com vocês agora. Então, pode ser que eu minta ou invente alguma coisa sobre a história sem querer, assim, mas se for o caso, vocês me digam aí nos comentários que a gente corrige, tá? Eu e o Casper, o Gasparzinho aqui do meu lado, tá? A gente vai falar sobre esse livro que é um clássico do terror. O filme também fez bastante sucesso, né? E eu achei empolgante, gostei. Quando eu era mais novo, esse livro me assombrava. Eu tinha bastante medo dele e do filme, de tudo que acercava essa trama, porque eu vi o trailer sem querer, assim, um dia. E aquela música, a trilha do filme, foi feita pelo Krzysztof... É um polonês, o Krzysztof Komeda. Eu nunca vi outro trabalho dele, mas esse foi tão bom que foi o que me entubou. Eu lembro que eu fiquei fascinado pesquisando sobre, mesmo com medo. Acho que inclusive por causa do medo. Sabe quando você é pequeno e estúpido? E daí você tem aquela coisa assim, tipo, você sente um pouco de medo, mas aquilo dá uma puxada. Então você fica vendo sobre. E aí acabou que eu vi a história. Então eu fui ler esse livro agora, já sabendo de tudo que acontecia. Por isso que eu acho que eu não vou dar spoiler aqui, porque pra mim não atrapalha. Inclusive é muito legal você ler esse livro sabendo o que ocorre, porque daí você vai prestando muita atenção nos detalhes, você vê que tava tudo ali. Eu acho esse tipo de leitura proveitosa, mas se você quiser se arriscar a ter surpresa, fica à vontade. Daí eu digo pra você assistir o vídeo depois da leitura, mas sinceramente, eu acho que você até sabe, no inconsciente deve estar ali alguma informação sobre o fim, porque esse livro foi escrito, a minha avó estava no terceirão, então já deu tempo de entrar na cultura, na cabeça das pessoas, mesmo sem elas saberem. Tanto que inspirou bastante gente lá pra frente, eu não sei de nenhuma, mas alguém se inspirou. E não é sem razão de ser, eu acho que é uma história com muitos méritos, mas o principal deles não é o susto. As pessoas pensam que é, né? Mas eu não senti um pingo de medo lendo. E não é para, você já sabia. Não é por isso. É porque esse é um suspense sobre uma mulher injustiçada. Vocês podem pensar que eu tô viajando demais. Mas na minha cabeça, a Rosemary foi feita para ser o exato contraponto da Virgem Maria. Você fala, nossa, Bruno fumou. Pode ser. Não fumei, mas pode ser que eu esteja viajando. Mas pra mim, durante toda a leitura, pareceu isso. Eu vou colocar as provas na mesa, daí vocês me contem aí se não parece. Mas a Virgem Maria engravidou, era virgem e não passou pelo ato. Nesse livro, não. A Rosemary foi abusada, ela não era virgem e ela foi engravidada com o anticristo e foi uma coisa feita aqui mesmo. A galera, a seita do livro, trouxe o infeliz pro apartamento, não sei como foi isso, mas enfim, eles abriram ali o lugar e teve toda uma cena. Inclusive a parte mais difícil de ler do livro é essa, a da concepção, porque ela tem um sonho bizarro. Ao longo do livro, a gente vê que a Rosemary, ela só se estrepa por conta de uma coisa: o homem com quem ela casou, que é o Guy Woodhouse, que é o maior corno que vocês vão ver na história da literatura e da vida de vocês. Ele foi traído pela Rosemary? Não. Mas corno, gente, é um estado de espírito. Então você pode ter levado o chifre ou não. Se o teu espírito condiz, você será, independente disso. Tudo que acontece de ruim com a Rosemary teve o passe liberado pelo Guy. Porque o capeta sozinho, gente, ele não faz nada aqui. Ele não teria feito nada. O que acontece são as pessoas. O que até poderia gerar uma reflexão, né? O mal se prolifera através de que maneira? Dele mesmo? Não. E o bem é a mesma coisa. Nenhum sentimento, nenhuma força é propagada se você não tiver o agente. Então, assim, ele precisou desses meios, dessas pessoas e do marido, que deveria ser a pessoa que ia amparar ela, mas não, ele foi o primeiro a entregar ela de bandeja por uma pecinha ruim. Ele é um ator sem talento e ele queria fazer sucesso, então ele vendeu a alma e a esposa. E daí, pra seita, e daí, assim, foram usando ela. O corpo dela foi usado pra dar luz ao bebê capeta. E ela não soube disso, ela só descobre no final, quando ela passa a passagem secreta lá do apartamento dela pro dos Castevet, e ela encontra o culto todo reunido, celebrando e tal. E aí ela entende tudo, que na verdade ela foi usada como objeto, como ferramenta para a instalada dos interesses deles.
que eles dizem que vai agradar e ser bom pra todo mundo, mas na verdade só vai atender às vontades deles mesmos, daquele grupinho ali do prédio. Então, tipo, é uma megalomania, um desrespeito e um erro enorme. Que daí você fala, nossa, contado de uma forma mistificada. Sim, mas isso acontece. E a mulher nem precisa estar grávida e nem precisa ter capeta envolvido. Então, se você for relacionar, dá pra traçar vários paralelos. E não só disso, na própria relação dela com o Guy, você vê que tá tudo errado. Então, assim, ele obriga ela a comer o mousse dopado, que tem gosto de cocô, e ela fala que, tipo, nossa, tem um gosto ruim aqui, um negócio. Ele, não, você que é exagerada, você que é isso, você... E aí o que ela faz? Come pra agradar ele. Então, e aí, tudo ele força um pouco a barra, e só o fato dele ter vendido ela já não precisa de mais nada, né? E ainda, não foi ele que fez, que acasalou com ela enquanto ela dormia, né? Foi o outro. Mas pior ainda, ele cedeu espaço. E tipo assim, daí o que aconteceu com a Virgem Maria? Ela engravidou de Deus, né, do Espírito Santo. E José, que estava ali com ela, não era filho dele, mas ele cuidou e deu todo o amparo possível. Então, de novo, outro contraponto, e aí você fala assim, nossa, mas por que você compara essas duas coisas? Porque, na verdade, gente, a Virgem Maria não é pra ser... É que assim, para os católicos pelo menos, né, a sociedade é muito católica, principalmente aqui no Brasil, então ela é um grande referencial, um ídolo feminino, que daí a sociedade em tese respeita. Mas se respeitam mesmo, por que a realidade na verdade é a outra, é a tão contrária, o que acontece é justamente o oposto, sabe? Os maridos não amparam como José amparou a ela, a concepção das crianças acontece sem o cuidado que deveria. Então, realmente, a Virgem Maria e todo o ideal cristão, vamos generalizar aqui, está sendo seguido ou respeitado? E daí você fala, meu Deus, você viajou. Talvez, gente, mas eu pensei em tudo isso enquanto eu li. Então, de uma certa forma, é uma leitura que você pode fazer. Então, se você acha que eu estou muito errado, lê aí e me diz o que você tirou. Mas eu não consigo ver essa como uma história simplesmente, terror. Ela foi para um prédio... endiabrado e aconteceu tudo isso. Tendo em vista que é um livro americano, poderia sim ser, mas acaba servindo para debates interessantes. E é por isso que eu digo que esse é um livro de terror sério, que vale a pena ser lido. É diferente, né? Porque existem classes e classes de terror. A classe mais vendida, que faz o gênero como um todo ser desdenhado, é o terror B, que é o terror do cinema, produzido pelo capitalismo. Hoje eu tô muito militante, né? Produzido pelo capitalismo, pelos estúdios pra vender, e daí é aquela porcaria que daí é o cara com a serrinha, dele vai atrás matando as pessoas, e aí não tem debate, o filme não serve pra nada, é pra você ir no cinema com seus amigos e rir e perceber que a vida é uma piada. Agora, existem terrores como O Bebê de Rosemary, e aí, sei lá, dá até pra citar um outro exemplo, Hereditário, por exemplo, que é um filme ótimo, assistam. Não é um filme sobre uma invocação, ou sobre um jogo do copinho, que daí a menina morreu e daí voltam... Não, entendeu? Tem um assunto sério ali, o luto, tem tristeza, tem até dinâmica familiar, porque o filme chama Hereditário, não é de graça. Então, existe todo um fundo nesses filmes de terror de verdade que a gente pode descobrir e sair com a cabeça voltada para uma outra perspectiva depois. Então, sei lá, gente, recomendo aí. Foi o que eu achei e eu acredito que a minha visão pode ser útil ou legal pra alguém, então por isso eu vim compartilhar, tá? É isso. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, comenta aqui embaixo, compartilhe o vídeo e é isso, gente. Até mais. Tchau.